Calvinismo. Você já ouviu falar da linha teológica que transformou Genebra numa cidade modelo e influenciou pastores, igrejas e pensadores por séculos? Muita gente reduz o calvinismo a uma frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas será que é só isso? Neste vídeo vamos mergulhar fundo nessa teologia de forma simples, clara e didática, sem complicação, mas sem superficialidade. Vou te mostrar como grandes denominações e teólogos importantes e respeitados entendem e explicam essa doutrina que vai muito além desse bordão. Se você quer compreender de verdade o que está por trás dessa linha de pensamento, te convido a ficar até o fim. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. João Calvino, nascido Jean Calvin em 1509 em Noyon, na França, foi um dos principais líderes da segunda geração da Reforma Protestante. Diferente de Lutero, Calvino possuía uma sólida formação jurídica e humanista, o que conferia um caráter altamente lógico, sistemático e organizado ao seu pensamento teológico. Por volta de 1533, experimentou uma conversão súbita ao protestantismo, o que o obrigou a fugir da França. Sua principal atuação ocorreu em Genebra, na Suíça. Convidado por Guilherme Farel em 1536 para ajudar na reforma da cidade, seu rigor inicial levou à sua expulsão em 1538. Passou um período em Estrasburgo, onde aprofundou seus estudos e prática pastoral, retornando a Genebra em 1541. A partir de então, dedicou-se a transformar a cidade em um modelo de comunidade cristã, fundando a Academia de Genebra, que se tornaria um seminário para a formação de pastores e estabelecendo as ordenanças eclesiásticas para organizar a igreja e a sociedade. Embora não tenha fundado nenhuma denominação com seu nome, sua teologia estabeleceu as bases para as igrejas reformadas e presbiterianas ao redor do mundo. Seu contexto histórico era o da intensa efervescência religiosa e conflitos políticos da Europa do século XVI, marcado pelo Renascimento e pela transição do feudalismo para o capitalismo. Geograficamente, sua influência irradiou da Suíça para a França, os huguenotes, Holanda, Escócia, através de John Knox e Inglaterra, os puritanos, defendendo que a glória de Deus deveria ser o centro de toda a vida pública e privada. Sua principal obra são as Institutas da Religião Cristã, um tratado teológico completo e sistemático, além de extensos comentários bíblicos sobre quase todos os livros das Escrituras e o tratado sobre a Ceia do Senhor. Sua teologia é frequentemente resumida nos 5 pontos do calvinismo, conhecidos pelo acróstico TULIP. Calvino faleceu em 1564 em Genebra e, conforme seu desejo, foi enterrado em uma cova anônima para evitar veneração. Embora João Calvino tenha falecido em 1564, o sistema teológico que leva seu nome continuou a se expandir e a enfrentar debates doutrinários na Europa. O calvinismo consolidou seus fundamentos principais durante o Sínodo de Dort, que ocorreu entre os anos de 1618 e 1619 na Holanda, cerca de 54 anos após a sua morte. Este evento histórico foi convocado mais de 50 anos após a morte de Calvino para responder a questionamentos teológicos surgidos na época, resultando na organização e oficialização dos 5 pontos que hoje definem a estrutura do pensamento reformado. Este evento foi o marco histórico onde se definiram os 5 pontos que servem como as linhas mestras desse pensamento, estabelecendo a soberania de Deus como o eixo central de toda a sua teologia. A jornada espiritual do ser humano dentro desta visão começa com a compreensão da depravação total. Isso significa que o pecado original atingiu todas as faculdades humanas, como a razão, a emoção e a vontade, tornando o homem espiritualmente cego e incapaz de buscar a Deus por iniciativa própria. No pensamento calvinista, o ser humano é visto como um cadáver espiritual, que não pode tomar a decisão de se levantar sozinho, dependendo inteiramente de uma ação divina para gerar vida. A partir desse estado de incapacidade, a salvação ocorre por meio da eleição incondicional. Antes mesmo da criação do mundo, Deus escolheu indivíduos para a salvação com base exclusivamente em sua vontade soberana e misericórdia, sem depender de qualquer mérito, ação ou fé prevista por parte do homem.
Para garantir essa salvação, o calvinismo ensina a expiação limitada, defendendo que a morte de Cristo na cruz teve o propósito específico e eficaz de salvar os eleitos. O sacrifício de Jesus não é visto apenas como uma possibilidade de salvação para todos, mas como uma garantia real para o seu povo. O processo de conversão se completa com a graça irresistível, também chamada de vocação eficaz. Quando Deus chama um eleito, o Espírito Santo transforma o coração de pedra em um coração de carne, garantindo que a pessoa responda ao convite divino de forma voluntária e alegre. Uma vez salvo, o fiel vive sob a segurança da perseverança dos santos. Esta doutrina assegura que a salvação está garantida pelo poder e fidelidade de Deus, e não pode ser perdida. Mesmo diante de falhas morais, a relação entre Deus e o fiel permanece, pois o Criador preserva seus filhos até o fim. Complementando essa estrutura, o conceito de livre agência explica que o ser humano é livre para agir conforme sua própria natureza e desejos sem ser forçado externamente. No entanto, como sua natureza foi corrompida pela queda, ele sempre escolherá o caminho do pecado, a menos que a graça de Deus intervenha para libertar sua vontade. Foram utilizados alguns termos como depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos e livre agência. A seguir vou explicar detalhadamente cada um desses pensamentos calvinistas, desmistificando seus significados e apresentando sua aplicação prática. Eleição incondicional. A eleição incondicional significa que é Deus quem escolhe o homem por sua soberania, e não o contrário. O amor humano é entendido apenas como um reflexo do amor divino prévio. Antes da fundação do mundo, e baseando-se apenas em sua soberana vontade e misericórdia, Deus escolheu os indivíduos que seriam salvos, sem que essa escolha dependesse de qualquer mérito, ação ou fé prevista por parte da criatura. Expiação limitada. A expiação é vista como limitada ou particular, indicando que a obra de Cristo na cruz foi um ato efetivo para salvar suas ovelhas, e não apenas uma possibilidade de salvação para todos. Nesse sentido, o sacrifício de Jesus não foi uma tentativa de resgate que depende da aceitação humana, mas um pagamento real e garantido pelos pecados daqueles que Deus escolheu. Graça irresistível. Também chamada de vocação eficaz, a graça irresistível garante que aqueles chamados por Deus responderão ao seu convite. Quando o Espírito Santo atua no eleito, ele transforma o coração de forma tão profunda que a resistência humana é superada. O indivíduo não é forçado contra a sua vontade, mas sua vontade é regenerada para que ele deseje e corra livremente em direção a Deus. Perseverança dos santos. Este ponto assegura que a salvação está garantida por Deus e não pode ser perdida. A relação de pai e filho entre Deus e o fiel permanece inalterada mesmo diante de falhas morais. No sistema calvinista, essas falhas podem trazer disciplina divina e consequências temporais, mas nunca a perda da vida eterna, pois quem sustenta o fiel até o fim é a fidelidade de Deus, não o esforço humano. Livre agência. A livre agência define que o homem é livre para agir conforme sua própria natureza e desejos, sem coerção externa. É fundamental diferenciá-la do livre-arbítrio pleno. Enquanto o livre-arbítrio implicaria o poder de escolher o bem espiritual por conta própria, a livre agência reconhece que a vontade humana é cativa ao pecado. Assim, o homem escolhe livremente o que quer, como o que comer ou vestir, mas suas escolhas morais sempre inclinarão para o erro, a menos que Deus o regenere e mude sua natureza. Creio que agora você esteja se perguntando, uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos às respostas. No calvinismo, a máxima, uma vez salvo, salvo para sempre, é real, mas ela não funciona como um seguro para viver de qualquer maneira. Ela funciona como uma prova de quem a pessoa realmente é. Deve haver um equilíbrio entre segurança e evidências. A segurança da salvação no calvinismo não é baseada na força da decisão humana, mas na fidelidade de Deus. Entretanto, há muitas ressalvas que são os termômetros que validam essa fé. A salvação não é uma licença para pecar. Sábios teólogos costumam dizer que quem usa a doutrina da eleição para justificar uma vida de pecado demonstra que nunca entendeu a graça. No calvinismo, a eleição é para a santidade,
Se não há busca por santidade, a conclusão lógica é que não houve eleição. O teste da perseverança. A perseverança é o teste final. Se um indivíduo deixa de ser cristão, o calvinista não diz que ele perdeu a salvação, mas que ele saiu de nosso meio porque não era dos nossos. A fé verdadeira é aquela que sobrevive às crises, ao tempo e às tentações. Veja o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. A disciplina como prova de paternidade. Uma ressalva importante é que Deus não é indiferente ao pecado do salvo. Se um eleito se desvia, ele entra sob a disciplina divina. A diferença é que essa disciplina não visa a condenação, mas a restauração. Se uma pessoa vive no pecado e Deus não a disciplina, não há incômodo, não há peso na consciência, o calvinismo interpreta isso como um sinal de que ela pode não ser um filho, mas um bastardo espiritual. Veja o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A necessidade dos meios de graça. Embora a salvação seja um decreto eterno de Deus, o cristão é vocacionado a frequentar a igreja, participar da ceia, orações e leitura da Bíblia. Esses são os alimentos e fundamentos da alma. Alguém que diz ser salvo, mas despreza o alimento, demonstra uma natureza que não é compatível com a nova vida em Cristo. Para o calvinismo, a salvação é inalienável. Deus não a retira, mas ela é visível. A vida cotidiana do salvo confirma a escolha de Deus. Portanto, se não há uma vida reta, não há segurança de salvação. Não porque Deus falhou, mas porque o indivíduo provavelmente nunca foi regenerado. A segurança do cristão no sistema calvinista ou no arminianismo não repousa na perfeição de nosso próprio intelecto, mas na fidelidade inabalável de Deus, o que significa que podemos perder a salvação por nossos próprios erros de conceitos teológicos ou limitações de compreensão. No entanto, essa graça não nos isenta da responsabilidade, pois a própria Bíblia nos orienta a examinar as Escrituras com diligência, uma vez que nelas encontramos as palavras de vida eterna e a revelação do plano de redenção. O conhecimento teológico não é um fim em si mesmo, mas uma proteção contra o engano e uma ferramenta para o crescimento espiritual. Como Jesus advertiu, muitas vezes erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29. Esse desconhecimento pode nos levar a caminhos de confusão e falta de paz. Portanto, o estudo dedicado da palavra é a resposta de gratidão do salvo, que busca alinhar sua mente à vontade do Criador para viver com clareza e firmeza. Ao mergulharmos nas profundezas da revelação bíblica, somos fortalecidos na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la até o fim. Na próxima postagem estarei trazendo tudo sobre o arminianismo. Se você gostou, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Dessa forma você será avisado toda vez que houver uma postagem nova. Deus o abençoe.